Oi, pessoal. Na aula de hoje falaremos sobre como estar preparado para qualquer tema de redação. Isso mesmo. Muitos alunos têm muita dificuldade diante de concursos, vestibulares e ficam pensando, qual será o tema da redação. Mas acreditem, não é preciso ficar pensando nisso. Vocês podem se preparar para qualquer tema de redação e eu vou ensinar isso agora para vocês. Então vamos lá, é uma coisa assim bem resumida. O tema, ele é específico e o assunto é mais amplo, tá? Ou seja, dentro de um assunto que é amplo, nós podemos ter vários temas. Olha esse exemplo aqui. Aqui nós temos saúde, educação, discriminação, meio ambiente, cultura e tecnologia. Tá vendo como é bem amplo? Então todas essas palavras aqui, tudo isso que eu escrevi são assuntos, tá? São amplos. Agora aqui um exemplo para vocês. Os desafios da educação à distância, a educação financeira no Brasil, a importância da educação especial inclusiva e os impactos da falta de educação sustentável. Ou seja, todos esses temas são temas, percebam que eles são específicos. Só que todos esses temas, eles são diferentes um do outro, certo? Educação à distância é uma coisa e educação financeira é outra. Então, são temas diferentes. Porém, todos se referem a uma única coisa, em comum, que é o quê? Educação. Ou seja, são temas específicos, cada um cobra uma coisa do aluno, porém são temas que possuem um assunto em comum, pois todos tratam de alguma maneira, uma parte da educação. Então, todos tratam da educação. Tá? Então, percebam como, a partir de um assunto, nós podemos ter vários temas. Agora, olha bem esses próximos temas que eu trouxe para vocês, e vocês, de acordo com aquele nosso primeiro slide, sobre assuntos, vocês acham que esses temas se encaixam em qual assunto? Vamos lá. Xenofobia no Brasil, a persistência do racismo no Brasil, a violência contra idosos, a questão do índio no Brasil e desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, são temas totalmente diferentes um do outro, tá? Racismo é uma coisa, violência contra idoso é outra. Então, vocês podem perceber que são temas diferentes, falam de coisas diferentes. Porém, vamos ver quem acertou? Todos os temas, eles se referem a uma coisa, discriminação, tá? Então, aqui nós temos um assunto amplo, discriminação, e a partir dele nós podemos ter vários temas. Continuando, gente, então, o que eu quero falar para vocês? Tenha argumentos para assuntos, você precisará apenas adaptá-los ao tema. Como assim? Olha só, em vez de vocês ficarem pensando em qual vai ser o tema, pensem nos assuntos principais. Por exemplo, aqueles que eu coloquei lá no início de saúde, educação, cultura, tecnologia, são assuntos principais. Então, vocês têm que pensar que o tema do concurso, do vestibular, está dentro desses assuntos. Então, vocês têm que estar preparados para o assunto. E aí, o tema que vier não importa, você vai estar preparado para aquele tema. Olha só esse exemplo que eu preparei para vocês. Aqui é um exemplo de um argumento. Eu coloquei um parágrafo como se fosse um parágrafo de argumento, ok? Olha só. O argumento, negligência governamental. Olha o tema que eu usei. Os desafios da educação à distância. Vamos lá. Diante disso, a negligência governamental é uma das causas do problema. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 205, a educação é dever do Estado. Entretanto, tal assertiva não é vista na prática, uma vez que o governo não disponibiliza aparelhos eletrônicos para alunos e professores de escolas públicas, bem como não oferece a devida capacitação tecnológica para os docentes, o que dificulta a eficiência do ensino à distância no Brasil. Logo, é preciso intervir para a resolução do impasse. Ou seja, aqui eu usei um argumento de negligência governamental, tá, para o tema de desafios da educação à distância. Ou seja, eu quero dizer que um dos desafios da educação à distância é o papel do governo que não faz nada para melhorar. E aqui eu expliquei o porquê que o governo ele não ajuda a resolver o problema. Ou seja, por que o governo é culpado pelos desafios da educação à distância. Aqui, porque ele não disponibiliza aparelhos eletrônicos e também não capacita professores. Agora, olha esse próximo exemplo. Eu vou usar o mesmo argumento, negligência governamental, tá? Porém, com outro tema, tá? A educação especial inclusiva no Brasil. Ou seja, é um outro tema, não é o mesmo tema de antes. Porém, os dois temas falam sobre educação no geral. O assunto dos dois temas é a educação. Olha como o meu argumento, ele trata sobre a mesma coisa, mas eu adaptei para um tema diferente. Diante disso, a negligência governamental é uma das causas do problema. De acordo com a Constituição Federal, no artigo 205, a educação é dever do Estado. Entretanto, tal assertiva não é vista na prática, uma vez que o governo, percebam que até aqui está exatamente igual ao argumento anterior, tá? E não tem problema, ele pode estar igual nessa parte sim, você precisa adaptar ao tema novo, é como eu fiz agora. Uma vez que o governo não disponibiliza verbas para a contratação de profissionais especializados na área, nem estrutura adequada nas escolas públicas, como banheiros adaptados para cadeirantes, o que dificulta a eficiência da educação especial inclusiva no Brasil. Logo, é preciso intervir para a resolução do impasse. Ou seja, eu usei o mesmo argumento, eu apenas o adaptei para temas diferentes, tá? Por quê? Porque os temas eles falam sobre o mesmo assunto. Então, você pode fazer isso com qualquer assunto, você pode pegar temas, por exemplo, que se encaixem na saúde. E dali você adapta de acordo com o tema, dessa forma que eu fiz aqui. Percebam que são argumentos diferentes, porque
o governo é culpado no primeiro slide, né? Sobre o tema, os desafios da educação à distância. Eu falo aqui que o governo não disponibiliza aparelhos eletrônicos e nem capacitação tecnológica. E nesse segundo exemplo, eu falo que o governo não disponibiliza verbas para a contratação de profissionais e nem estrutura, ou seja, são coisas diferentes, tá? Porém, é o mesmo argumento, eu apenas adaptei ao tema. Então, é isso que vocês podem fazer, é treinar, gente, tudo questão de treino. Então, estudem a parte de assuntos, esqueçam o tema, estudam assuntos, tenham argumentos, citações para assuntos. E na hora você vai apenas adaptar, e essa adaptação, ela é fundamental. Por quê? Tem muitos modelos prontos, a gente vê muitos professores dando modelos prontos de redação. Na internet você acha muito modelos prontos. Só que esses modelos prontos, eles não estão totalmente prontos, tá? A gente fala modelo pronto porque a maior parte do texto está pronta, é como se fosse um esqueleto. Mas você não pode pegar aquele modelo pronto e usar na sua redação. Você tem que adaptar aquele modelo ao tema, senão você não vai conseguir uma nota alta, não adianta. Às vezes muitas pessoas usam modelos prontos e falam, eu não entendi, eu usei e não consegui, porque não adaptou. E tem muita gente que usa os modelos prontos e fala que funcionou. Mas essa pessoa que fala que funcionou, ela esqueceu de dizer que ela adaptou aquele tema. Ela adaptou aquele modelo. Ela não pega um modelo pronto e usa para qualquer tema de redação. Ela não faz isso. Ela usa estrutura, tá? Ela usa estrutura, mas ela adapta de acordo com o tema. Até porque a gente sabe que a gente tem que citar o tema na redação. E todo parágrafo tem que ter alguma coisa a ver com aquele tema. Então já começa por aí que você não pode pegar um modelo pronto e usar do jeito que ele está. Vocês têm que adaptar. Esse é o segredo, é adaptar. Então não é uma coisa difícil, não é uma coisa de 7 cabeças. Aprendendo a adaptar, mudar essas coisas. Eu dei exemplo de governo, mas vocês podem falar, por exemplo, sobre a negligência da sociedade, e você vai explicar por que a sociedade é negligente. Você vai explicar de acordo com o tema, tá? Então essa é a adaptação que deve ser feita. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Espero que tenham gostado. E quem ainda tiver alguma dúvida ou tiver sugestão de conteúdo, pode comentar nesse vídeo, curta aqui também e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima.